Não tem problema, Isabela. Estamos só começando aqui. Tá? Estava dando uns avisos que eu criei a sala um pouquinho diferente, eu estava preocupado se vocês estavam conseguindo entrar, mas o pessoal está entrando. E também criei essa sala diferente para poder gravar, né? Então avisei a todos que eu vou gravar a aula, que se alguém tivesse algum problema é só se manifestar, que, né, a gente repensava. Mas como ninguém colocou objeção, então eu vou gravar a aula, depois eu disponibilizo para vocês, provavelmente via YouTube, né? Eu subo e disponibilizo para vocês, tá bom? Então, inicialmente, né, para a gente recuperar um pouco o que foi falado da semana passada, a gente começou a ver um conceito, né, de filosofia, e a partir de um texto, né, do Hegel, que eu disponibilizei para vocês, tá? E aí deixa eu só ver se tem alguém. Tem alguém tentando entrar aqui, só um minutinho, por favor. Pronto. Pessoal, alguém só abre, por gentileza, o microfone. Diga para mim se vocês estão enxergando aí a projeção, que eu não consigo ver mais vocês. Professor, no momento não está aparecendo sua tela. Não está aparecendo? Não. Para mim também não está aparecendo. Deixa eu tentar de novo aqui. Enter screen. Agora foi? Sim, agora está aparecendo. É aquele famoso problema do computador, sabe aquele que fica no meio da cadeira e da tela? Aquela... Mas agora acho que vai dar certinho. Então tá, pessoal. Eu comecei falando para vocês na aula anterior, né, a respeito de um conceito básico de filosofia, passei esse texto do Hegel, né, e eu entrei hoje mais cedo lá no texto do Hegel e só sublinhei alguns pontos, né, que são mais interessantes, mais importantes aqui para o nosso objetivo, né? Então, novamente destacando, quem puder depois entrar no texto, dar uma lida, é sempre bom vocês trazerem elementos assim para a gente discutir a partir da própria leitura, tá? E também, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta a fazer, ou se leu o texto e está com alguma dúvida, é só me chamar, tá? Ou levantar a mão, ou sinalizar de alguma maneira, que eu passo a palavra para vocês a hora que vocês quiserem, tá bom? Vocês que são o motivo aqui do nosso encontro. Então, sintam-se bem à vontade para a hora que precisar participar. Podem abrir o microfone, me perguntar e para a gente ir interagindo, tá? Mas então, basicamente, o que o texto vai dizer é que ele vai contar uma história da filosofia, né? E aí existe uma peculiaridade assim do pensamento do Hegel, que eu tenho que dizer para vocês, que assim ele discorda, né, de que que a filosofia seja uma simples coleção de ideias que foram surgindo de maneira aleatória, tá? Então, o Hegel ele é um pensador da filosofia, como eu já falei para vocês, ele é do século XIX, né, de 1800 e pouquinho e tudo. Ele é um pensador da filosofia que ele acha que os textos da filosofia, por mais que isso possa parecer estranho para a gente, mas que os textos da filosofia, aqueles que foram aparecendo na filosofia ao longo da história, eles teriam que aparecer. Eles teriam que aparecer e teriam que aparecer mais ou menos na ordem, né, na sequência com que eles apareceram. Tá? Então, o Hegel é um autor que acha
que existe alguma coisa por trás da história da humanidade, da história dos homens, né, que leva os homens para um certo rumo no caminho histórico, que existe uma evolução histórica necessária, né, e, da mesma maneira, existe uma evolução também na história da filosofia, que também é necessária, né? Então, ele defende a tese de que o surgimento de cada um desses textos, de cada um desses autores que a gente vai tratar aqui, ele não é aleatório, tá? Mas, por outro lado, ele é bastante diverso. Então, existem vários pensamentos diferenciados, porém, né, é isso que eu destaquei aqui para vocês. Ele acha que há um nexo, que há uma razão por que o Tales apareceu primeiro falando da água, por que depois vai aparecer outros autores falando de outras coisas e tal. Ele acha que existe uma sequência desse desenvolvimento e que não é uma sequência gratuita, né? É uma espécie de nexo mesmo, de relações que vão surgindo e vão se apresentando de autor para autor, tá? Então, para dar um exemplo mais ou menos do que ele quer dizer com isso, né, ele passa aqui uma outra passagenzinha do texto, ele vai dizer, olha, por exemplo, nós somos seres humanos, tá? Nós somos seres humanos que, por natureza, são seres racionais. Nós temos racionalidade, nós temos inteligência, nós temos linguagem, nós temos pensamento, tá? Agora, quando a gente diz que nós somos seres humanos e que nós temos a racionalidade, a razão, né? O que está se querendo dizer? Quer-se dizer que nós temos a razão enquanto uma potência do ser humano. Uma potência do ser humano, como se fosse uma semente, um germezinho de uma planta que vai ter que brotar e crescer, né? Então, nesse sentido, se o homem tem razão, intelecto, fantasia, né? Quer dizer, isso não está desenvolvido no homem desde o instante do seu nascimento. Existe um desenvolvimento da razão humana, que desde o momento que ele nasce, ele ainda é um bebê que ele não tem a razão desenvolvida, estabelecida, né? Mas ele tem isso dentro dele enquanto ser humano, enquanto potência, do mesmo jeito que uma semente de árvore tem a árvore dentro dela como potência, tá? Agora, enquanto a criança só tem a potência ou a possibilidade da razão, tá? A gente olha para a criança e é como se ela não tivesse a razão, se ela não tivesse o pensamento. Mas ela tem, só que ainda não está desenvolvida. A razão não existe ainda nela, porque nela ainda não pode fazer nada de racional. Carece de uma consciência racional, que é aquilo justamente que vai se desenvolver mais tarde. Só no ato em que o homem já maduro, o ser humano maduro, vem a ser, passa a ser por si aquilo que ele é em si, então ele começa como um ser racional em si, e ele se torna, né, se transforma naquilo que ele era em si, mas que se torna uma atualidade, ele cresce e ele se desenvolve. Só nesse momento é que a razão vira para si, essa terminologia em si, para si, é uma terminologia do Hegel, né? O em si é aquilo que eu sou dentro de mim, eu sou racional mesmo enquanto criança, enquanto feto. O para si é aquilo que eu me tornei, depois de muitos anos já se passaram e a minha razão se desenvolveu, então isso é um para si. É que o homem tem uma atualidade, né, em que ele manifesta esse aspecto racional, quer dizer, chega efetivamente à razão em si. Tá? Não precisam se assustar com essa coisa, eu só estou dando um exemplo para mostrar para vocês por que o Hegel acha que existe um nexo, que existe uma razão, um motivo por trás do desenvolvimento tanto da história quanto da filosofia. É porque ele acha que o ser humano tem essas potências dentro de si, né? Assim como uma criança tem a racionalidade dentro de si, o ser humano, os povos, os conjuntos, né, das nações, dos seres humanos reunidos em países e tudo mais, elas têm potência de fazer filosofia, só que no começo ela vai ser uma razão infantil, uma filosofia infantil, muito no comecinho, né? E depois ela vai se desenvolvendo.
É como se a gente estivesse aprendendo a fazer alguma coisa. O que a gente está aprendendo? Está aprendendo a fazer filosofia. Então, a primeira filosofia é uma filosofia toda torta, meio desengonçada e tal. Por quê? Porque é a primeira que a gente fez, né? É como um artesão que faz uma primeira boneca e depois aquela boneca ainda está meio feinha, está meio esquisita e tal. Aí quando ele vai a segunda, terceira, quinta, 10, 100 bonecas e tal, aí a coisa vai se aperfeiçoando e ele vai chegando num primor da sua arte, né? Então a filosofia também tem que passar por esse processo. Por isso ele acha que a filosofia tem uma necessidade, um desenvolvimento, né? E aí a filosofia, nesse sentido, nada mais é do que a apreensão do desenvolvimento desse pensamento concreto. Quer dizer, é a história de como esse pensamento foi se desenvolvendo e foi ganhando uma certa maturidade. Então, a tese básica do Hegel nesse texto sobre a história da filosofia é que a sucessão dos sistemas da filosofia na história é idêntica à educação lógica das determinações das ideias. Tá? Isso, evidentemente, é um pensamento já mais complexo da gente entender aqui de primeira mão, mas a ideia dele é justamente essa, quer dizer que a história da filosofia ela tem uma necessidade, ela não é algo arbitrário, ela não é algo que primeiro surgiu Tales, aí segundo podia surgir o Immanuel Kant. Não, não pode. Né? Depois do Tales vai ter que vir um Anaximandro, depois vem o Anaxímenes, depois vem... Né? Tem toda uma sequência de desenvolvimento do pensamento que faz com que as coisas tenham que ser numa determinada ordem realmente. Tá? E aí ele vai entrar em mais duas questões aqui, só para a gente fechar esse texto, né? É que assim, que na filosofia, então, deve ser abandonar a ideia de contingência. Não tem nada contingente, é alguma coisa que pode acontecer e pode não acontecer. Né? Hoje pode chover ou pode não chover. Amanhã pode chover ou pode não chover. Isso é contingente. Né? O contrário da contingência é a necessidade. Tá? A necessidade é algo que vai acontecer. Então, amanhã o sol vai nascer. Não é contingente que o sol nasça amanhã. O sol nasce todo dia. Isso é necessário. Tá? Então, não é contingente. A filosofia também não seria contingente e a história humana também não seria contingente. A gente tem um sentido da história, a gente tem um sentido da filosofia. Né? Então, a história é tão necessária como o desenvolvimento das noções. A força propulsiva é comunicada pela dialética interna das formas. Né? E aí, só para finalizar, então, esse termo dialética, né? Como é que o Hegel pensa esse desenvolvimento? De uma maneira dialética, de uma maneira em que existe um pensamento, que é o pensamento do Tales. Ele diz que tudo é água. Aí vem o Anaximandro e critica esse pensamento, fala, não, nem tudo é água. E aí ele sugere uma nova solução, tudo é o indeterminado, tudo é o ar, né? Enfim, e aí a filosofia vai mais ou menos se desenvolvendo. Tá? As mais antigas filosofias, então, são as mais pobres, são as mais mal feitas, são as mais abstratas. Né? Tales, que é o primeiro filósofo, descobriu como princípio de todas as coisas a água, mas Anaximandro já usa uma palavra que se chama arqué, que seria o princípio, o fundamento. Né? Então, a Tales faltava uma determinação do pensamento. O Anaximandro já está chegando mais próximo dessa determinação. Né? Então, uma evolução dos pensamentos que fazem com que a filosofia não seja uma coisa arbitrária, né? Que o nascimento dos filósofos, o nascimento desses pensamentos não é arbitrário, muito pelo contrário, para o Hegel é necessário que alguém tivesse dado o primeiro passo e falado tudo é água, para que depois viesse outro e criticasse aquilo e conseguisse avançar um pouquinho mais e aprimorando a filosofia aos poucos. Né? A filosofia, o pensamento são como uma espécie de pedra preciosa, mas no estado bruto. Alguém tem que chegar e começar a polir essa pedra para que efetivamente ela se torne um diamante com um valor fantástico e tudo mais. Né? Então, a ideia dele é que a filosofia tem esse percurso. Né? Então, o Tales não introduz a ideia de causa, que implica num grau maior de desenvolvimento. Quem vai falar de causalidade vai ser o Aristóteles, que já é um filósofo bastante posterior. Né? Então, todos esses exemplos o Hegel está dando para dar substância à sua tese,
de que a filosofia é a filosofia do seu próprio tempo. Cada tempo tem um grau de maturidade e com aquele dado grau de maturidade, a filosofia só vai poder dar certos passos. Assim como a criança também tem seu grau de maturidade e com uma certa idade, ela não é capaz de andar de bicicleta, né? Mas ela já é capaz de andar. Com aquela idade que ela é capaz de andar, quer dizer, outra criança mais nova não é capaz de andar, só é capaz de gatinhar, de engatinhar. E assim por diante, quer dizer, é um processo de desenvolvimento, e nesse processo de desenvolvimento, aí a gente entra efetivamente no tema da aula de hoje, que é o seguinte: o primeiro passo que foi dado na história da filosofia é o que se chama da filosofia antiga. Tá? A gente pode dividir esse primeiro passo, que é a filosofia antiga, em 3 momentos. O primeiro momento, que vai justamente do Tales até o Anaxágoras. Tá? São os autores que a gente vai ver nesse primeiro momento. Num segundo momento, já vem o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, que é um momento bastante especial da filosofia antiga. Tá? É o que se chama, então, da filosofia platônica e aristotélica. Seria o segundo período. E o terceiro período é das pessoas que vieram depois deles, até aproximadamente o século VI depois de Cristo, né? Até por volta do ano 500. Então, esses outros autores, eles são divididos em algumas escolas teóricas que a gente vai ver aqui. Algumas delas são o estoicismo, o ceticismo, o cinismo e o epicurismo, que são todas escolas que tiveram seu desenvolvimento aí já não mais na Grécia, mas muito mais em Roma, tá? Porque o período áureo da filosofia grega vai ser justamente de Aristóteles e do Platão, tá bom? Mas essas filosofias antigas, todas elas também vão ter esse problema de serem princípios da filosofia, né? Então, Hegel vai dar mais um exemplo para mostrar isso, que elas são muito primárias ainda, que elas são muito pouco desenvolvidas, né? Falta a elas, por exemplo, a oposição entre sujeito e objeto. Essa é uma questão que a gente vai ver que surge só lá na filosofia moderna, no século XVI, XVII. Tá? Então, a ideia de que o sujeito é um sujeito que tem o pensamento, que tem a razão, né? E que os objetos são coisas do mundo que o sujeito é capaz de observar e aprender a partir deles e tudo mais, essa divisão entre sujeito e objeto é alguma coisa da filosofia moderna, que é muito mais lá para frente. Tá? Mas isso aqui, por enquanto, só para saber que a filosofia antiga é uma filosofia ainda muito primordial, muito no seu comecinho, tá? E que é justamente o primeiro passo que a gente vai dar aqui para entender o que é a filosofia. O início da filosofia se dá na Grécia. Na Grécia, né, aí o texto do Hegel aqui, na Grécia assistimos ao florescer da liberdade real, mas unicamente numa forma determinada e com restrição, porque ainda havia ali escravos. Olha que coisa interessante. Um lugar onde surge um pensamento a respeito da liberdade, a respeito dos direitos, a respeito de uma série de coisas, num país onde ainda tinha escravo. Né? Olha que paradoxo. Por que isso vai acontecer? Né? Porque não havia ainda nitidamente a diferença justamente entre sujeito e objeto. Como não havia nitidamente a diferença entre sujeito e objeto, o que acontecia? As sociedades antigas tratavam os sujeitos, seres humanos, como se fossem coisas. Porque essa divisão de que gente, é sujeito, e objeto é coisa, é objeto, ainda não estava muito claro. Né? Isso só a partir do século XVII que vai efetivamente ficar claro, e é por isso que ainda em países como o próprio Brasil, né, que foi o último a abolir a escravidão no planeta, a escravidão vai durar até o final do século XIX. Né? 1888 é quando existe a abolição da escravidão aqui no Brasil. Então, por quê? Né? Porque o pensamento não tinha essa clareza ainda de que sujeito era sujeito, objeto era objeto, e que o sujeito, o ser humano, tem que ser tratado com dignidade. Todo ser humano tem que ser tratado com dignidade. Né? Então, essas são descobertas de uma filosofia já mais avançada, e na Grécia ainda não existia esse nível de compreensão. Tá?
fechamos com isso, então, os pontos fundamentais assim do texto do Hegel, e podemos conversar um pouquinho. Isabela, você queria fazer alguma pergunta? Ah, tá. Eu tenho, sim, tipo, eu percebi, assim, que foi na Grécia mesmo que começou a surgir essa filosofia toda, né, de tratar as pessoas como pessoas e objeto como objeto. Isso teria tido alguma influência na Revolução Francesa, assim, tipo, das ideias? Muito boa pergunta. Com certeza, né? A Revolução Francesa, ela está num período histórico em que a filosofia já deixou muito clara essa distinção entre sujeito e objeto, né? Por isso, um dos valores da Revolução Francesa vai ser a garantia dos direitos universais do homem, porque todo homem é um sujeito. O homem não pode ser tratado como se fosse uma coisa. Ele não pode ser tratado como se ele fosse simplesmente um meio para outro homem conseguir alguma vantagem, conseguir um lucro, conseguir uma coisa melhor, né? O homem ele deve ser tratado com toda a dignidade. E os valores fundamentais da Revolução Francesa, baseados nessa ideia da dignidade humana, vão ser justamente a igualdade entre os homens, a liberdade dos homens e a fraternidade. As pessoas precisam se ajudar, né? Então, são valores todos que uma filosofia mais avançada já vão trazer. Agora, Isabela, preste bem atenção, né? No mundo antigo, essa distinção ela ainda não estava clara. Na Revolução Francesa, sim, 1789, né, século XVIII. Mas, no mundo antigo, isso não estava claro, né? As pessoas não tinham ainda essa noção da importância, da relevância de todo ser humano, né? O Hegel fala isso lá nesse texto que eu deixei para vocês. Eu não quis passar por isso aqui, porque é um tema um pouquinho mais polêmico e também porque tinha muita coisa para falar, né? Mas ele vai dizer que quem traz para a filosofia essa ideia de que todos os homens são iguais vai ser o cristianismo, vai ser a religião católica, coisa que então já vai ser justamente nessa transição entre a filosofia antiga e a filosofia cristã, que é a filosofia medieval, tá? É a partir de então que vai brotar essa ideia de que todos nós somos irmãos, que todos nós somos iguais, né? E quem vai propagar de uma maneira muito intensa essa ideia vai ser a própria religião. Não sei se eu te ajudei, Isabela. Ah, ajudou sim. E até pode considerar o catolicismo, assim, tipo, a própria religião católica, assim, como uma filosofia também, né? Assim, e até teve inspirações como foi dito aí, dessa inspiração mesmo de que todos os homens são iguais, assim, né? Então, nada foi muito original, né, da parte do catolicismo, né? O Hegel vai dizer que foi muito original, sim, que foi muito original, que a religião católica, justamente, esse ponto que não estava claro na filosofia grega, nem na filosofia romana, antigas, né, teria sido o catolicismo que trouxe esse ponto à tona. Agora, um outro problema também é o seguinte, uma coisa é dizer todos os homens são iguais, né, e outra coisa muito distinta é o homem efetivamente ganhar essa igualdade, ele conquistar o direito, né, as condições dessa igualdade, né? São duas coisas bastante distintas. Mas você pontuou muito bem assim, a proximidade da filosofia com a religião, né? A gente vai ter dois períodos muito importantes da filosofia que vão ser muito ligados à igreja. Existe um primeiro período que se chama patrística, que ainda é na época de Roma, do século III até o século VI, né? Você vai ter grandes autores ali, filósofos, né? Você vai ter Santo Agostinho, por exemplo, que é dos anos 400, 300 e pouco, né? Você vai ter isso, e por outro lado você vai ter a filosofia medieval, que ela é muito católica, né? Um dos maiores expoentes vai ser o São Tomás de Aquino, né?
que é do século XIV, né? Então, são os filósofos medievais, eles vão estar muito ligados com a igreja, até porque, na época medieval, quem tinha acesso ao pensamento, à filosofia, à educação, né, em geral, era nitidamente o clero. Tá? Enfim, mais alguma pergunta? Está começando a andar. A gente andou até agora poucos passos. O primeiro passo foi entender o que é filosofia, né? Tá bom, Rafaela, vai acompanhando. Se quiser interromper, fazer perguntas, colocar perguntas no chat, fique sempre bem à vontade, tá bom? Mas hoje, basicamente, eu fiz um retorno àquele texto original que eu coloquei para vocês lá no Classroom, né? Que é um texto do Hegel que fala a respeito da história da filosofia, né? E introduz um conceito de filosofia para a gente começar a trabalhar. Esse conceito de filosofia aponta para a ideia de que filosofia é uma espécie de ciência que reúne textos a respeito do pensamento humano, da racionalidade, né? E outro pensamento importante, que está nesse texto do Hegel também, a ideia dele, a hipótese dele, de que a filosofia não é aleatória, ela é uma espécie de cadência, né, de cadeia de acontecimentos que tem uma necessidade de acontecer numa certa ordem, né? E essa ordem constitui justamente a própria história da filosofia. Tá bom? Muito bem. Mais alguma pergunta? Podemos seguir? Bom, Pode seguir. vamos lá. Então, o segundo passo que a gente vai dar hoje vai ser o passo, então, de conhecer o nosso primeiro filósofo, né? Como eu já mostrei para vocês agora há pouco, a filosofia ela tem um início histórico muito nítido, né? Que é a Grécia Antiga, e dentro desse marco, né, da Grécia Antiga, a gente tem um primeiro filósofo, que é o Tales de Mileto. Tá? Como o próprio nome já diz, ele era de Mileto, que é uma cidade que fica na Ásia Menor, né? Ásia Menor é aquela região meio que à direita, assim, que circunda a Europa, né? Onde fica hoje a Turquia, Istambul, é onde teve esses terremotos agora terríveis, né? É mais ou menos naquela região que ficava a cidade antiga de Mileto, que não existe mais, era uma cidade grega na época, que ficava naquela região, né? E segundo, então, uma tradição muito antiga, né? Nessa cidade de Mileto havia um grupo de governantes muito inteligentes, muito à frente do seu tempo, né? E um dos 7 sábios, um desses 7 governantes aí, era o Tales de Mileto, né? Então ele fazia parte de um grupo que era, inclusive, um grupo governante do país, né? Mas ele é considerado o primeiro filósofo. Tá? Ele viveu nesse período entre o século VII e o século VI a.C., né? E era famoso por ser matemático. Uma coisa que se diz do Tales é que ele foi a primeira pessoa na história da humanidade que previu um eclipse. Tá? Ele calculou, com base nos estudos das órbitas, dos movimentos da Lua, dos movimentos do Sol, né? Ele calculou o ano quando aconteceria um eclipse e calculou com antecedência. E quando chegou naquele ano, o eclipse ocorreu. E as pessoas ficaram assustadas, achavam que ele era um bruxo, sei lá o que ele era e tal. Mas, enfim, ele não era nada disso. Ele era uma pessoa que estudava o que a gente chamaria, mais ou menos hoje, da física, né? Então, o Tales inaugura a filosofia um pouco com esse pensamento focado, né, no problema da matéria. Tá? Ele inaugura a filosofia preocupado com esses problemas, de quando é que tem eclipse, como é que as coisas funcionam e tudo mais. E ele olhava para o mundo e percebia que o mundo tinha plantas, o mundo tinha pessoas, o mundo tinha gado, o mundo tinha os mares, tinha os navios e tal.
E ele se perguntava, será que não existe alguma coisa que está em todas as coisas? Será que não existe uma substância primeiro, alguma coisa que em tudo contém aquilo, né? E aí, a partir da reflexão dele, ele vai criar essa máxima do pensamento dele de que existe, então, uma fonte originária, né? Que está por trás de todas as coisas e que, para o Tales, vai ser a água, né? Então ele vai criar aquela famosa frase, tudo é água, né? Tudo vem da água, tudo se torna água, né? Por que ele escolheu a água para ser o elemento primordial de todas as coisas? Não está claro, tá? Por alguns motivos. O primeiro motivo é o seguinte, desses primeiros filósofos, que se chama de pré-socráticos, justamente porque eles viveram antes do período do Sócrates, né? Sobraram muito poucos textos. Tá? A maior parte dessas coisas se perderam. A gente conhece um pouco dos pré-socráticos pelos textos do Aristóteles e do Platão, que são filósofos de 300 anos depois do Tales, né? Mas, ao longo desses 300 anos, a maior parte do que, porventura, eles têm escrito como filosofia se perdeu. E se conhece muito pouca coisa, então, que são chamados fragmentos, né? São pequenas frases, pequenas, né? Então, do Tales, o que se conhece é isso, né? Tudo é água, quer dizer, uma frase só é a filosofia inteira do Tales, né? Mas isso não impede que muita gente faça uma série de especulações, né? Então, por exemplo, existe uma especulação do Aristóteles, né, de saber por que será que o Tales escolheu a água, né? E ele fala assim, provavelmente foi porque a água está na vida, a água está em todos os lugares, a água ela participa de vários processos, né? Enfim, algumas tentativas de explicar. Tá? Mas, no fundo, não existe uma comprovação objetiva de por que ele fez essa opção, mas essa é a associação básica, que se algum dia cair numa prova objetiva para vocês alguma coisa a respeito do Tales, né, mais ou menos é isso que vocês têm que saber, quer dizer, que ele associou esse elemento primordial à água, que ele é um filósofo pré-socrático, né, que ele viveu por volta do século VI ou VII antes de Cristo, que ele era um dos 7 sábios, né? E que ele criou a filosofia, que ele é o marco de criação, de fundação da filosofia. Então, a filosofia é uma ciência que não existia e que surge, né? E surge por meio das mãos, justamente, do Tales de Mileto, né? Que, na verdade, tem 2 frases muito conhecidas dele. Uma é que tudo é água, e outra é essa aqui, tudo está cheio de deuses, né? Que também é uma frase bem enigmática, mas que, no fundo, tenta representar a ideia de que o universo é dotado de animação, no sentido de coisas que se movem, de coisas que se movimentam, de coisas que são animais, animadas. Tá? Então, a ideia de que a matéria é viva, nessa época, isso era a primeira filosofia, vai estar relacionada com essa outra escola aqui de pensamento, que se chama ilozoísmo, que é basicamente uma teoria de que tudo tem vida. A pedra tem vida, a areia tem vida, o sol tem vida, né? Tudo é dotado de alma, tudo é dotado de ânima, de animação, tudo é animado, né? Então, são essas teorias primordiais ainda que estão trazendo à tona questões inaugurais, então, da filosofia. Tá? Eu perguntaria, então, a vocês agora. Alguém já tinha ouvido falar do Tales? Conhecia alguma coisa do Tales? O que eu estou dizendo é novidade? Ou já se sabia alguma coisa? Eu lembrava bem mais ou menos, assim. Tipo, acho que eu via poucas vezes, assim. Uhum. Tá bem. Jennifer? Bom, antes de começar o Prestes, eu estava começando a estudar sozinho. Então, eu peguei um pouco da filosofia e o que eu tinha anotado sobre ele é que a filosofia tinha começado com ele, né? E sobre
da frase dele, que tudo é água, Uhum. E que ele pregava que não existia uma tese definitiva. Muito bom. É isso mesmo, vocês têm que ir colecionando essas coisas, né? Eu não sei como vocês estudam, né? Mas eu sugeriria vocês terem um pequeno caderno para fazer pequenas observações, colocar algumas coisas bastante iniciais, né? Mas que, por exemplo, na véspera de uma prova, vocês podem pegar esse caderno e dar uma rápida leitura, assim, em tudo, né? Que vocês foram aprendendo aos pouquinhos, né? No Prestes, e que esses conteúdos que foram sendo trazidos para vocês, e vocês fazem aquela leitura rápida, e aí vocês vão chegar com tudo isso bem fresquinho para fazer a prova no dia correto lá, né? Então são estratégias, né? Estratégias para lidar com o desafio que vocês estão se colocando aí, de fazer uma prova objetiva e de ter um bom resultado no campo da filosofia, tá bom? Mas tudo isso que você falou, Jennifer, está tudo correto, viu? Então são coisas que você pode realmente consolidar como um conhecimento seu e que vamos torcer que caiam perguntas do Tales nas provas e que vocês já consigam se sair bem, pelo menos nesse primeiro aspecto, tá? Eu vou falar mais duas coisas do Tales para vocês ainda hoje. A primeira delas é a seguinte, o Nietzsche, que é um outro filósofo alemão também do século XIX, né? E vejam que eu estou sempre trazendo um filósofo alemão do século XIX, né? Já falei para vocês do Hegel, e agora eu vou falar do Nietzsche, né? E vocês poderiam se perguntar por quê, né? É porque o século XIX foi uma época que colocou os gregos no céu, assim, né? Eles redescobriram, a Alemanha redescobriu a antiguidade clássica, né, grego-latina, e se apaixonou pelos gregos, né? Então, tanto no Hegel quanto no Nietzsche, quanto em outros inúmeros filósofos, o tempo inteiro você vai ver referências à Grécia Antiga em vários sentidos. Pois bem, o que o Nietzsche vai dizer a respeito do Tales, né? Que eu gostaria de trazer para vocês para a gente se consolidar esse pensamento do Tales de que tudo é água, né? Ele vai dizer assim, ele vai se perguntar qual que é a importância desse pensamento, por que é importante, né, alguém começar a filosofia a dizer isso? Ele fala o seguinte, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição de que a água é a origem e o seio materno de todas as coisas. Então ele fala, parece que é um absurdo dizerem que tudo é água, né? Será que dá para levar a sério esse pensamento? O que a gente consegue tirar dessa afirmação de que tudo é água que justifique isso ser considerado o início da filosofia, né? E aí ele mesmo vai responder, sim, tem três coisas que fazem com que essa afirmação seja muito importante, tá? A primeira é que essa afirmação que tudo é água, ela tenta responder a pergunta da origem das coisas, né? O Nietzsche é o filósofo do martelo, é isso aí. Né? Ele vai dizer, olha, a primeira questão importante dessa afirmação do Tales é que ele está querendo saber acerca da origem das coisas. Tá? E essa é uma pergunta importante da filosofia. Como é que tudo começou? Né? Como é que o universo começou? Por que existe mundo? Por que existem as coisas? Né? Essa é uma pergunta clássica da filosofia, né? Que é inaugurada exatamente pelo Tales. Agora, essa primeira questão, quer dizer, isso é uma questão que em outros lugares também existe essa pergunta. Por exemplo, na religião, que a gente já viu que é bastante parecida, bastante próxima da filosofia, mas na religião também existe essa pergunta, né? Quer dizer, da onde vem a origem das coisas, né? Agora, aí o Nietzsche justamente vai dizer, olha, a segunda questão importante, a segunda coisa que essa frase inaugura, né, a primeira é a origem das coisas, mas que a religião também já tentou responder. Não, foi Deus que criou e tal, enfim. Né, a mitologia respondeu também, não, foi o céu, foi a primeira divindade, de onde nasceu a terra e tal, é a mitologia grega. Né? Mas, enfim,
A segunda coisa importante é a seguinte, que a linguagem com a qual ele responde essa pergunta não é uma linguagem religiosa nem mítica. Quer dizer, é uma linguagem que foge da fantasia, que foge da criatividade, né? Porque a linguagem mítica, cada povo respondeu as coisas diferentes. Eu, uma época, estudei a mitologia germânica, alemã, e o mito da criação deles é muito engraçado. É uma vaca que começa a lamber o gelo. E aí, ela lambendo o gelo, aparece o mundo. Né? É uma mitologia muito maluca, assim, alemã. Mas, enfim, cada país, cada povo, né, vai criar uma espécie de mitologia de origem do mundo. Né? A pergunta que a religião, o mito, sempre tentaram responder. Agora, o Tales responde usando uma linguagem que não apela à fantasia. Apela a alguma coisa que a gente pode discordar. Eu não acho que tudo veio da água. Eu posso discordar. Mas isso não é uma fantasia. É uma hipótese, é uma tese, que, nesse sentido, aproxima a filosofia da ciência. Né? A ciência vai dizer, olha, tudo são átomos, tudo são prótons, tudo é energia, sei lá, né? A física vai estar sempre se perguntando de onde vem tudo, o Big Bang, como é que começou as coisas e tal. Então, nesse sentido, a linguagem do Tales se aproxima muito mais da ciência. Mas eu já disse para vocês, na aula anterior, que a filosofia não é ciência também. E por que não é ciência? Aí o Nietzsche vai dizer, pelo terceiro motivo, né? Que é o seguinte, o Tales ele não tem medo de errar. Ele não tem medo de errar. A filosofia ela implica numa resposta para alguma coisa, e é uma resposta que não tem a menor vergonha de ser ridícula, como o próprio Nietzsche falou aqui, é uma ideia absurda. Não? Dizer que tudo é água é uma ideia absurda. A filosofia não tem medo de ser absurda. Ela não tem medo de que anos e anos depois alguém diga, olha que bobagem que o Tales falou. Então, a filosofia é um ato de coragem. Ela é um ato de coragem, que é um ato de coragem que justamente a ciência não pode ter. A ciência não pode ficar errando, não pode ficar especulando, dizendo que tudo é água e depois vai dizer que não é. Né? Não, a ciência descobriu a vacina da Covid e a vacina da Covid tem que funcionar. Né? Imagina se a vacina não funciona, aí vira um caos. Então a ciência ela tem que estudar, até chegar numa conclusão definitiva. A filosofia não tem esse compromisso. Ela simplesmente coloca ali possíveis respostas. Vai dizer, tudo é água. E aí, nesse sentido, quer dizer, então, a filosofia do Tales já inaugura essas três características muito interessantes da busca da origem de todas as coisas, do abandono da linguagem religiosa e mítica e também do abandono da linguagem científica, no sentido de que ela especula, ela lança ideias, né? Sem ter um compromisso definitivo que a ciência tem que ter, de que aquela ideia realmente seja alguma coisa que tenha que ser totalmente demonstrável. Tá? Então, o Nietzsche vai dizer essas coisas do Tales, tá? Que ele é um criador que não cai em fábulas, em fantasias, nem nada, e acho que tem uma frase aqui que eu queria dizer para vocês, que está aqui. O Nietzsche reproduz as frases, né? Ele fala assim, tudo é água, né? O homem, o que o Nietzsche diz aqui interessante? Olha, quando o Tales diz tudo é água, o homem sai do apalpar vermiforme. Olha as marteladas aí que o Matheus já falou. Né? Apalpar vermiforme. Quem que é esse apalpar vermiforme na perspectiva do Nietzsche? O apalpar vermiforme, que só olha as coisas que estão na frente dele como se fosse um verme olhando para o pó, é a ciência. Né? O Nietzsche é um grande inimigo da ciência. Assim, né? No século XIX, ele é o maior dos inimigos da ciência, da religião, entre outras coisas que com o martelo dele ele vem destruir. Né? Mas a filosofia ela não fica presa nesse rastejar das ciências particulares. Olha como é que o Nietzsche fala. Rastejar das ciências particulares, apalpar vermiforme, presente na solução última das coisas. Né? E graças a esse pressentimento, supera a timidez vulgar dos graus inferiores do conhecimento. Para o Nietzsche, a ciência é inferior
o superior é a filosofia, porque ela não fica nesse rastejar. O filósofo tenta deixar ressoar em si a sinfonia do mundo, né? Quer dizer, então, é uma pretensão muito elevada essa da própria filosofia. Outro autor ainda, só para arrematar o assunto do Tales que eu queria trazer para vocês, é o Aristóteles. Tá? O Aristóteles é um autor 300 anos depois do Tales, ele já é daquela segunda fase lá da história da filosofia antiga, né? Mas ele é um autor que ele leu todos os filósofos pré-socráticos e debateu contra eles e pensou a sua própria filosofia numa espécie de tentativa de superar alguns erros que a filosofia anterior a ele teria cometido. Tá? O que diz o Aristóteles a respeito do Tales? Né? Primeiro, o Aristóteles ele tem uma máxima, tá? A gente vai retomar Aristóteles para frente, tá? Mas já estou adiantando, apresentando outros autores para vocês irem se habituando com esse universo aí desse pensamento. Tá? O Aristóteles ele tem uma máxima de que o conhecimento verdadeiro não é o conhecimento das coisas. Eu não preciso conhecer o que é um eclipse. Tá? Eu preciso, em vez de dizer simplesmente que eclipse é o Sol ficar atrás da Lua, tal, alguma coisa assim, eu preciso conhecer as causas. O Aristóteles é o filósofo que está preocupado com as causas das coisas e não com as coisas. Conhecer verdadeiramente pelo Aristóteles é conhecer pelas causas. E aí o Aristóteles ele vai falar que existem 4 causas. A gente vai voltar a isso. Hoje vocês não precisam se preocupar muito com isso, tá? Mas ele vai dizer que existem causas materiais, causas formais, causas eficientes e causas finais. Pois bem, causas materiais, o que é? Se eu tenho uma cadeira, se eu faço uma cadeira, a causa material é a madeira. Causa eficiente, o que é? É o artesão que vai lá e serra, e prega a madeira e faz a cadeira. Né? Causa formal é a forma da cadeira. Como é que é essa cadeira? Ela tem 4 pés, ela tem um encosto claro, escuro e tal. Essa é a causa formal. E causa final é para que serve uma cadeira? Para sentar. Né? Então, o Aristóteles ele sempre trabalha com essas 4 causas. O que ele vai dizer do Tales? Olha, o Tales, como uma primeira filosofia muito incipiente, ela só está preocupada com a causa material. Ela está preocupada com a matéria, com aquilo que o mundo tem, né? Com a materialidade do mundo. Por isso, esses filósofos também vão ser chamados dos filósofos da física. Tá? Eles são os físicos. Né? O Aristóteles, ao contrário, ele vai criar um livro que vai se chamar Metafísica. Meta é como é que se chama isso? É uma preposição grega que é para além de, né? Para lá de, para além da física existe a metafísica, para além do mundo concreto existe uma discussão toda substancial, do absoluto, de Deus, etc. Né? Esses filósofos, primeiro, eles são físicos. Então, ele vai dizer, o Tales só está preocupado com a causa material. Tá? Ele vai dizer assim, Tales, iniciador desse tipo de filosofia, diz que o princípio é a água. Por isso também afirma que a terra flutua sobre a água, certamente tirando essa convicção da constatação de que o alimento de todas as coisas é úmido, e da constatação de que até o calor gera o úmido e vive do úmido. Ora, aquilo que todas as coisas se geram é um princípio de tudo. Ele tirou, pois, essa convicção desse fato e também no fato de que as sementes de todas as coisas têm uma natureza úmida, sendo a água o princípio da natureza de todas as coisas. Então, Aristóteles tenta, 300 anos depois do Tales, mais ou menos esclarecer por que o Tales teria apostado tanto na importância da água. Tá? O segundo filósofo, que é dessa região de Mileto, na verdade são 3, os filósofos de Mileto. Você tem o Tales, depois você tem o Anaximandro e o Anaxímenes. Tá? Esses aí são os 3 filósofos do que se chama da escola jônica. Jônica por quê? Porque aquela região ali onde fica hoje Istambul, né,
era conhecido como Jônia. Era esse o nome que tinha essa região em grego, né? Que era a região onde ficava a cidade de Mileto. Tá? Então, os três são lá de Mileto. Pois bem, o que vai caracterizar esses três autores? Todos eles vão ser físicos. Todos eles vão estar preocupados com qual que seria a matéria. A diferença vai ser a seguinte: o Tales vai dizer que é a água, tá? Então, para o Tales, água é o elemento fundamental de todas as coisas. O Anaximandro vai dizer que é alguma coisa que até hoje não se sabe direito como traduzir, porque é uma palavra que poderia ser trazida, por exemplo, pelo infinito ou indeterminado. A tese dele é a seguinte, que se alguma coisa é a origem de tudo, essa coisa ela não pode ser uma coisa determinada, ela não pode ser a água, ela não pode ser o ferro, ela não pode ser o plástico, ela tem que ser alguma coisa que não é uma coisa simples, ela tem que ser uma base anterior às coisas, né? Então essa coisa teria que ser um indeterminado, e ele criou essa palavra que é o aiperon, né? Esse A em grego é não, né? É o não determinado, é o indeterminado ou infinito. Muita gente traduz por infinito também. Tá? E o Anaxímenes vai dizer que tudo vem do ar. Então, os três estão nessa onda de uma filosofia física que tenta encontrar o que seria a origem de todas as coisas. Tá? E com esses três, então, nós fechamos o nosso primeiro passo adentrando na filosofia antiga, né? A primeira fase das três fases da filosofia antiga, que seria os pré-socráticos. Tá? A gente ainda vai ter 2 aulas de pré-socrático. A gente tem uma sobre Parmênides, que é a semana que vem, e vai ter uma sobre Heráclito, que é daqui a 15 dias. Tá? Todos esses ainda são pré-socráticos, mas o primeiro passo foi dado hoje, quando a gente conheceu esses que, segundo a interpretação do Aristóteles, estão preocupados com a causa da matéria. E justamente não estão preocupados com a causa formal, nem com o eficiente, nem com a causa final, que o próprio Aristóteles vai associar aos outros filósofos que a gente vai ver a partir da aula que vem. Tá bom? Perguntas, dúvidas? Isabela? Como é que se diz? Ah, tá. Assim, o Tales e a Anaximandro e a Ximenes, eles sempre tentavam explicar a origem do mundo através da matéria e das coisas. Então, isso quer dizer que a religião, né, tipo, até na sua filosofia mais, como tinha falado, assim, ela tenta explicar o mundo de uma forma mais imaginária, então?